vitimismo, ele tira a pessoa aqui, a única coisa que ela realmente tem, que é o poder de agir. É o que a vítima, a pessoa que está dentro do vitimismo pensa. Se nada depende de mim, então não adianta eu tentar. É isso mesmo. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso episódio de número 12 do podcast É Tempo de Cuidar. Eu sou a Marilúcia Silva, sou especialista em gerontologia, escritora, cuidadora familiar. E o nosso tema aqui hoje é o vitimismo. Então, se isso é um assunto que te interessa, eu vou pedir para você ficar com a gente aqui até o final desse vídeo, até o final do nosso bate-papo, que vai ser incrível, para você aprender um pouquinho mais sobre isso, aprender o que como sair dessa, enfim, são muitas coisas que a gente vai falar aqui sobre o vitimismo hoje, né? E antes de mais nada, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo também, compartilhar com outras pessoas que podem se interessar aqui por esse tema, tá bom? E tô aqui mais uma vez com a minha parceira Cleo, que vai se apresentar. Muito bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar ouvindo, assistindo ou participando do nosso podcast. É um prazer, como sempre, estar aqui com essa companheira gigante em conhecimento também, a Mari Silva. Como já disse, digo para vocês, escritora, vocês vão ter a oportunidade sempre de estar. Em outros momentos ela vai trazer sobre o livro dela, mas uma excelente escritora. É um prazer, viu, Mari, mais uma vez estar aqui com você. Como já foi dito, se você quer que esse material chegue a outras pessoas que precisam deste ensinamento ao qual nós também aprendemos, curta, né? Dê o seu like, assim, e compartilhe, né, também nos canais do YouTube, Instagram, enfim. É isso mesmo, eu sou, como eu já disse, vou me apresentar, meu nome é Cleo Augusto, é Cleusa, mas eu gosto aqui que me chame de Cleo Augusto. Sou psicóloga, sou parapsicóloga clínica pelo Sistema Grisa. E é um prazer, como já disse mais uma vez, estar com você, Mari, estar com você também, que nos acompanha. Vamos falar desse tema que é bem sensível, né? Eu acho que todo mundo na vida já passou por um momento em que se sentiu de alguma maneira injustiçado. Ou uma decepção, ou de fato uma injustiça, algo que tenha acontecido, uma violência, enfim, e já esteve nesse lugar da vítima, né? Então, hoje a gente acho que vai explorar um pouco esse lugar da vítima, das coisas que nos acontecem, né? Uhum. Dessa vítima natural, da vítima intencional, enfim, para a gente trazer, assim, porque, assim, às vezes quando a gente fala vítima, a gente sempre fica muito pensando em vítimas mesmo, assim, né? De violência, aquelas pessoas que de fato foram injustiçadas, mas a gente sabe que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente se coloca como vítima, mesmo sem estar sendo naquele momento, né? É isso, até porque muito rico o nosso tema de hoje, que é vitimismo, traço o perigo de viver como vítima. Essa é a grande questão, né? Nós vamos falar sobre o vitimismo, mas nós vamos falar sobre o vitimismo de viver, ou o perigo, perdão, de viver como vítima. Esse é o nosso, o nosso núcleo da célula nesse episódio de hoje. Como você disse, realmente, acredito que cada um de nós já viveu alguma situação em que foi vítima de algo, né? Seja de uma decepção ou coisas que simplesmente não saíram como cada um de nós esperava. Antes de nós começarmos, eu fazia uma avaliação se já me coloquei nesse lugar do perigo de viver como vítima. Eu acredito que sim. Eu já, Acredito que com sim, certeza. né? Acredito que sim, né? Então, assim, já me vi nesse lugar, sim, com certeza. Foi interessante? Foi mais interessante sair de lá. Demorou? Demorou, mas saí. Então, é sobre isso. Fiquei lá? Fiquei, mas eu saí. Então, acho que é um bom momento para a gente trazer até as nossas reflexões, né? Sim, eu acho que quando você falou, eu penso que com certeza. Eu acho que na verdade, assim, esse lugar de se colocar como vítima é quando você se coloca assim, como se você não tivesse tido, não tem mais escolha, né? Eu não tenho mais escolha, tudo que me aconteceu me tornou essa pessoa, então eu tenho que viver aqui nesse lugar, vamos supor assim, né? E eu acho que eu já tive nesse lugar de dizer, olha,
Na minha vida aconteceu isso, isso e isso. Então, por esses motivos, eu não consegui seguir em frente, eu não consegui evoluir. E fiquei me apegando naquilo durante um tempo, durante um bom tempo, sabe? Me apegando às coisas que tinham me acontecido e que tinham me paralisado. E eu falava assim, tá, então é isso, eu estou nesse lugar, não vou sair mais. E eu acho que não é bem por aí, né? E é aí que a gente, hoje, depois de muito tempo, você consegue ver nitidamente que Nitidamente. É isso isso mesmo. é uma atitude de vitimismo. É, porque a gente pode trazer que é, há uma diferença importante entre passar por uma situação difícil e transformar a posição de vítima em uma forma de viver. E tem pessoas que passam a condição de vítima em uma situação ou outras como forma de viver. E acredito que a pessoa que está nos acompanhando, nos ouvindo, deve sentir. Ver se eu não lembro de alguém aqui. Ah, vai lembrar. É uma vítima intencional. Às vezes, até ela não tem uma intenção direta de ser, né? Assim, ela não é que ela faz propositalmente Não, isso, não, não é. né? É importante quando eu faço, porque quando a gente fala vítima intencional, parece que a pessoa faz aquilo de caso pensado, né? Eu, fazendo um parênteses rapidamente, né? Como eu compartilho muitos conteúdos sobre envelhecimento, sobre cuidado, então me aparece também muitos conteúdos sobre isso, né? E sempre me aparecem uns vídeos assim, falando assim, quando tá tudo bem na família, e sempre o idoso vai lá, né, e a pessoa idosa vai e procura um problema, sabe? Tipo, cai, se machuca, né? Aquilo é uma piada, é um meme, é uma piada, mas faz um pouco de sentido. E a gente vou trazer depois porque faz sentido. Mas muitas vezes a pessoa tem esse comportamento vítima, mas ela não faz isso consciente. É uma maneira de talvez permanecer dentro de um lugar que tem um ganho secundário. Isso, é esse lugar que nós vamos entrar daqui a pouco, que é sobre os ganhos secundários desse lugar chamado vitimismo. E é por isso que com certeza é inconsciente que se fica nesse lugar, ou a gente na parapsicologia a gente chama de programação do subconsciente atrapalhada, que faz ficar neste lugar. Não é a consciência. Quando se toma consciência, aí começa o movimento para sair de lá, mas realmente não, é inconsciente, porque quando a pessoa ela se coloca nesse lugar de vítima, o que vai acontecendo? Ela perde a sensação de autocontrole da sua própria vida. Por exemplo, tudo que acontece com ela que não é coisa boa, é porque o outro fez, porque o outro, e ela não analisa a própria vida, ela não se vê, ela não se revê. Né? Então, realmente, é inconsciente e essa sensação de perda do controle da própria vida visita essa pessoa, sim. Com certeza, as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, e quando começa assim, a gente começa a falar nesse tema, igual você falou, né? De culpar o outro pelo que te acontece. Com certeza as pessoas na hora vem alguém na cabeça, assim, igual você Sim. falou. Eu queria aproveitar hoje e pedir desculpas, né? Estou aqui com uma, como se diz? Uma questão alérgica. Alérgica. Então, de vez em quando vai um espirro ou uma tosse vai nos visitar hoje. Mas nós falávamos da questão da etimologia, né, Mari? O que Da palavra né? vítima, né? Vítima. Então vamos lá. A palavra vítima tem origem no latim victima, referindo-se originalmente a animais ou pessoas imoladas, sacrificadas em rituais religiosos aos deuses, referindo-se originalmente, né, às pessoas que foram sacrificadas em rituais religiosos, enfim. Na verdade, também ele significa que sofre danos ou prejuízos. Então, a gente pode pegar uma analogia nesse sentido, da pessoa vítima, ela se sentir sacrificada todos os dias, né? Então, se torna o refém das próprias dores, refém daquilo que está internamente. E, claro, como foi visto aqui, a gente tem que pensar isso bem tranquilo. Se as pessoas eram originalmente sacrificadas, imoladas em rituais, enfim,
acredita-se que ela não ia sozinha, ela se levantava e levantava-se e ia até para ser sacrificada. Eu acredito, eu tenho essa visão, não sei se você concorda comigo, ou ela era levada, ou estava amarrada, ela estava presa de alguma forma. Então a gente pode trazer essa percepção também para essa situação. É uma pessoa que se vê amarrada, que se vê presa, que se vê como refém de outras pessoas e é servida em sacrifício. Então se torna quase que um ritual. Então, ela sempre. E isso faz muito sentido quando ela coloca a responsabilidade sobre o outro, né? Porque quando, igual você falou, na essência, que a vítima é alguém que foi levado ou que foi preso, foi o outro que fez para ela, Isso, é isso. né? Então, se o outro fez para ela, faz muito sentido que hoje essa pessoa que se coloca nesse lugar de vitimismo culpe o outro pelos acontecimentos da própria vida. Perfeito. O que é isso, né? É uma postura de pensar com frequência que essa pessoa, que nós somos vítimas das circunstâncias ou das pessoas que estão ao nosso redor, que seriam os nossos algozes, né? Que nos leva ao sacrifício. Mas muitas vezes isso é colocar a responsabilidade de alguns atos seus exatamente nas mãos de outros, fora da pessoa. É como se fossem os próprios algozes que levam aquela vítima. Só que nessa questão não existe, assim, de alguma forma, a pessoa não está amarrada, a pessoa não está presa, ela está presa dentro da sua mente, dos seus pensamentos. Esse outro que faz o mal, esse outro que é o culpado ou responsável, ele não é que ele não existe. As pessoas existem, mas às vezes as pessoas, na maioria das vezes as pessoas não estão nem aí. E na verdade é a pessoa que vai criando não é imaginação, ela vai criando aquela condição para ela permanecer, porque enquanto ela não toma o controle da própria vida, fica aí um barquinho à deriva, ninguém pode culpar ela, porque assim, se eu falo para você, olha, Cléo, é o seguinte, eu não enfim, vamos colocar um exemplo de uma coisa muito importante. Vamos supor assim, ou uma coisa que está muito assim em voga, né? Vamos falar sobre, por exemplo, atividade física. Se eu sempre falo, por exemplo, assim, se eu falo para você que eu não consigo fazer atividade física porque a minha família não permite, os compromissos com a minha família não permitem, eu estou meio que colocando essa responsabilidade para eles, né? Mas será que eu não poderia, em algum momento, tomar o controle disso e falar assim, olha, eu vou tirar 30 minutos. Mas às vezes pode ser que eu não quero fazer isso. Porque aí eu posso continuar colocando a responsabilidade do fato de eu não praticar nenhuma atividade física em cima da minha família, porque aí quando eu estiver reclamando de alguma coisa, por exemplo, eu estou reclamando de uma dor no joelho, aí você vai falar assim para mim, ai, Má, mas eu já não te falei que você tem que fazer uma atividade física? Eu falo assim, mas você está vendo aqui, ó, não posso, sabe? A responsabilidade não é minha, do meu autocuidado, a responsabilidade é do outro, porque o outro não está permitindo que eu tenha esse autocuidado, né? Então é mais fácil para mim justificar para você o porquê eu não faço isso. E eu acho que as pessoas ficam um pouco presas nisso, porque é mais confortável. Isso a gente pode trazer, que é o medo de assumir a responsabilidade pelos seus próprios resultados nessa questão do exercício físico. É um exemplo. É um exemplo. Tem outros também. Por exemplo, você está num relacionamento ruim. Você está num relacionamento ruim e aí você está sofrendo, é uma vítima dessa situação e você sabe, você tem percepção, porém a sua insegurança sobre financeira, a sua insegurança de sair desse relacionamento, baixa autoestima, te faz ficar nesse mundo de vítima. Aí alguém fala assim, olha, eu tenho uma oportunidade para você. Você quer trabalhar? Você quer ter a sua renda? Então, não sei, sabe, se eu vou aceitar agora, porque o relacionamento, sabe, vai trazendo essas. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se eu já falei isso aqui nos nossos episódios, mas eu uso muito nas sessões. Peço até licença aos biólogos, acho que eu já falei se eu estou errada, mas assim, eu sempre acreditei, ou é verdade, que o sapinho ele consegue subir
o poço. Uhum. Ele mora lá no fundo do poço e ele Certo. sai e volta. Então, muitas vezes, uma pessoa vai fazer companhia para esse sapinho lá no fundo do poço. Aí vem corda, aí vem escada, toda colocada lá. Aí vem uma pessoa que vem te pegar e você fala: "Não, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz aqui, esse sofrimento já é meu, já faz parte da minha vida", e não sai. O sapo sai, você não. Né, então eu vejo isso na vida muitas vezes, sabe. Por isso que o processo terapêutico, ele vem muitas vezes para tirar a pessoa desse lugar, Fazer a desse pessoa ver, perigo. né? É, trazer que ela está hipnotizada no vitimismo, trazendo que ela escolheu inconscientemente viver ali. Mas é isso que você fala, o medo de assumir responsabilidades. Por exemplo, você está sofrendo no seu trabalho. Você sofre muito no seu trabalho, eh mas assim, se você sofre, vamos supor, você está em um trabalho que você não quer mais, que você não está satisfeito, não está feliz, mas às vezes: "Ai, mas eu tenho minha família, ou eu tenho uma conta", mas assim, você está fazendo um curso fora isso, você está fazendo currículo, você está se apresentando. "Não, mas eu não estou porque, porque o quê? Fica nesse e não sai a resposta, porque Então, nesse mundo. é exatamente isso, né? É como se ela fosse perder essa proteção. O vitimismo, ele tira a pessoa aqui, a única coisa que ela realmente tem, que é o poder de agir, É, sabe? E ela não quer agir isso por mesmo, quê? perfeito. Porque se ela talvez sair dali, ela perde aquela proteção ou aquela desculpa. Não sei se a palavra é É, desculpa, desculpa, talvez acho que acho que não, mas melhor acho que é meio forte. é proteção, Perde a mesmo. proteção. É, E isso você falou um negócio de um relacionamento ruim, exatamente, no caso das pessoas que dependem financeiramente, vamos supor, dos seus companheiros, né. Ela depende financeiramente e ela sente que então ela está presa num relacionamento ruim, porque ela não tem para onde ir, ela não tem um teto, não sei o quê. Mas aí você oferece para ela uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de trabalho ou qualquer outra coisa, e ainda assim ela fica meio ela fica indecisa, por quê? Será se é porque ela tem medo de ir? Não estou falando de relacionamentos abusivos, de agressão, não é disso não, eu estou falando, não, assim, só sim, de eu entendo. eu estou falando de relacionamentos mais teoricamente mais saudáveis, que a pessoa não corre, não está correndo um risco de vida, obviamente, tudo, mas, assim, será se ela não sai porque, na verdade, o relacionamento nem é tão ruim assim, mas ela gosta de reclamar do relacionamento? Ela gosta de ter, porque eu conheço pessoas que elas não conseguem dizer que estão bem, Então, você sabe, assim, elas têm algum tipo de pavor em dizer assim: "Olha, eu tô bem, tá tudo bem". Então, às vezes, ela fica reclamando de uma situação, fica reclamando do trabalho, por exemplo, mas se você oferece uma outra oportunidade ou se você pergunta se ela está se qualificando, ela não tem resposta, ou ela fala que ela não pode, que ela não consegue, que ela não tem tempo. uhum. As pessoas que ficam reclamando de relacionamentos e quando você pergunta assim: "Mas por que que você não sai?", aí elas criam N desculpas, mas se você tentar resolver uma dessas questões para ela, ou entregar para ela talvez uma pequena solução daquela de uma dessas coisas que ela coloca na lista, ainda assim nada acontece, porque na verdade, às vezes, ela está sempre se colocando nesse lugar de que tem alguma coisa errada, sabe, mas às vezes nem tem, de fato, algo muito errado, é só para não dizer que está bem, sabe, assim, parece que tem uma certa dificuldade em dizer que está bem. Então, é isso mesmo. Por exemplo, vamos lá, eu e você, a gente está vamos pegar o exemplo que eu estou com alguma situação. Aí você fala assim: "Cléo, olha, eu penso que você poderia fazer isso". Aí eu falo assim: "Ah, é verdade, mas olha, eu não sei se vai dar". Porque, A, B, C, D, N fatores que eu vou trazer para que o seu convite para que eu saia desse lugar não aconteça. Isso é fazer a morada no vitimismo, é isso que você está trazendo. Você vai trazer A, B, C, D, e ele fala: "Sim, sim, porém, sim, mas, sim, ó, sim". Por quê? Porque quando você sai desse lugar, né, quando tira a sua culpa, tira a culpa do outro pelo que você não faz, não é um lugar muito gostoso, porque você vai ter que assumir a sua própria
a sua própria responsabilidade de erro, de acerto, as suas limitações, e é mais fácil muitas vezes colocar a culpa no outro, aí entra a culpa no outro. Então, quando a gente fala em vitimismo, ele pode surgir de vários fatores, como a gente tem aqui, né, que é medo de assumir responsabilidade, a insegurança profunda, a baixa, autoestima, uma questão muito presente no trato terapêutico, que é experiências de rejeição ou frustração. Muitas vezes a gente tem medo de, sair, porque a gente vai falar dos ganhos secundários, por medo de ser rejeitado, por medo de ser, não amado, pela frustração, e também a necessidade da validação emocional, né, você fica ali: "Olha, poxa, Mari, eu sinto muito por você". "Não, obrigada, obrigada. Nossa, eu tenho tanta dó de você, queria que você se desse bem". Eu também queria". Mas assim, não dá, né. Mari, é difícil, é difícil. Ai, a vida é assim mesmo, né, a vida é assim mesmo. Eu até Que fica ali. Eu até queria, mas, ai, né, sim, mas você consegue entender o que eu estou sentindo, né. Aí a pessoa fala: "Aham, sim, sim", fica validando. É esse lugar. Olha, assim, é triste. Aí as pessoas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas as pessoas ficam pesadas, esse tipo de pessoas, outras correm de pessoas assim, vou ser muito franca, correm de pessoas As assim. pessoas, têm uma falsa impressão de que se elas ficam se vitim assim, se elas estão nesse lugar, elas têm essa falsa impressão de que elas, causam alguma espécie de compaixão no outro, e muito pelo contrário. Eu como psicóloga, eu ouço muito isso, para você ver como é a paciência das pessoas. Eu não entendo como eu não sei como você aguenta ser psicóloga. Eu já tinha dado uma voadora com 2 pés no peito, o pessoal fala desse jeito. O Rafa que está aqui com a gente, né, Rafa? Você já deve ter ouvido isso, né? Com a paciência. "Ah, se sou eu, já dava 2 voadoras no peito". Já viu aquela, qual é aquela que o pessoal fala muito, a Márcia Sensitiva? Você viu os memes que tem dela? Então o Aham. pessoal fala: "Essa é a psicóloga que eu queria ser". E não é bem isso, né, a gente tem que ter muita paciência, mas não pode ter essa compaixão ou dó dessa pessoa, porque a gente tem que ajudá-la a sair Se desse você lugar fica de validando, vitimismo. se você ficar validando Validando. emocionalmente que tá tudo muito difícil mesmo, né, Lemos e a gente valida, mas não é o tempo porque todo, né. não, o que que é validar? A gente reconhece que Sim. há esse sofrimento, mas, a gente auxilia, se aquela pessoa quiser, a sair desse lugar. A grande questão do processo terapêutico é a saída. A validação porque se não tem a validação do profissional, há uma, na minha opinião, uma falta de respeito. Porque o que que é a validação emocional? É constante, mas na terapia não, a gente compreende, acolhe, valida a sua dor, mas agora nós vamos sair daí. É, É o exatamente. processo mais é o mais exigido, é tirar dali. É. Assim, muitas pessoas, as pessoas às vezes me procuram, né, e eu faço alguns atendimentos individuais, Aham. assim, com outros cuidadores, familiares, enfim, e é exatamente esse o processo, que você tem que receber, validar e Acolher, acolher, isso. e eu entendo perfeitamente a gama de questões envolvidas nesse cenário, mas exatamente isso, a pessoa precisa entender que precisa dar um passo para frente. Ela não pode só se colocar nesse lugar de que está tudo muito difícil, de que eu não vou conseguir, de que eu não consigo seguir, e ir tomando pequenas atitudes para transformar aquela condição numa condição melhor. Sabe o que é isso também, a questão da transformação? É muitas vezes você reconhecer que não é o outro. Muitas vezes tudo que acontece com você não é culpa do outro. Às vezes há permissão, muitas vezes você também está colaborando para que isso aconteça. Aquilo que as pessoas falam: o mundo não gira em torno do seu umbigo", já ouviu falar isso? Sim. Então assim, não adianta você ficar como vítima, porque você não vai ajudar a quem está ao seu redor e muito menos a você. Então assumir a responsabilidade dos seus atos é um dos caminhos a serem tomados. Porque eu repito aqui, a gente, né, muitas vezes o vitimismo funciona como um mecanismo de proteção.
Porque se tudo é culpa dos outros, a pessoa não precisa lidar com a própria vulnerabilidade, erro ou limitação. Já aconteceu assim, por exemplo, não sei, você que está nos acompanhando, você, Mari, por exemplo, assim, ah, eu ia comprar esse celular aqui, eu queria, mas o Rafa falou para eu comprar o outro. Aí eu falei, tá, então vamos comprar, mas não funcionou. Então por que que você não falou: "Olha, por que você não colocou uma comunicação assertiva e falou: 'Olha, eu gostaria desse'?" Ou seja, aquelas pessoas que falam assim também, "O que que você pensa?" "Ah, eu não sei, você que decide." Tá jogando para o outro Eu e se falo der que errado, a a coisa que culpa a é pessoa pode sua. falar para você. Gente, a pior coisa que você pode falar para uma outra pessoa que está pedindo a sua opinião, a sua ajuda, e seja lá no que for, que tema que for, é você que sabe. Porque se eu soubesse, eu não te perguntava. Se eu soubesse exatamente o que eu faria, eu não perguntaria, né? E eu acho que é uma das coisas que a gente mais escuta. Você pede uma opinião e a pessoa. Acho que a pessoa às vezes não quer ser invasiva. Mas, assim, quando alguém te pergunta, parar um pouquinho, assim, é um parênteses que a gente está fazendo aqui, mas assim, tenta parar um pouquinho, ouvir com empatia o que a pessoa te falou, né? E tenta ter uma opinião. Talvez a sua opinião não vai ser utilizada, ela não vai ser válida naquela questão, mas você responder, você que sabe. Mas eu vou te falar uma coisa, dentro do processo terapêutico a gente não faz dessa forma, mas a gente chega a um denominador comum para essa pessoa, ela mesma trazendo as próprias escolhas. Mas quando a gente faz isso para uma pessoa que está no vitimismo e der errado, ela vai colocar a culpa em você. Entendi. Fez Foi uma. você que falou. Você que falou Eu para eu fazer fiz isso. porque foi você que falou. Aí a gente fala: "Não, eu falei, mas a minha palavra é uma verdade absoluta?" Você não consegue ter a capacidade de Sim. refletir sobre as suas escolhas? Então, assim, assumir o que você fez e o que você não fez, também é uma forma de você sair do vitimismo, Sim. entende? A gente pode falar: "Você que sabe", mas de repente e se de repente você está com uma pessoa que que está nesse mundo de vítima, ela vai vai colocar a culpa em você. Então, se você tem o conhecimento, você vive com alguém que está no vitimismo, a pessoa te pergunta, você tem que falar: "Olha, a minha opinião é essa, a minha opinião é essa, mas essa é a minha opinião. Não significa que você precisa seguir a minha opinião, mas é a minha opinião." Eu tive uma situação uma vez, eu não gosto de conversas pelo WhatsApp. Eu falo algumas questões, mas eu prefiro pessoalmente ou ligação. E aí, então, uma vez eu estava numa situação, num grupo, e aí uma pessoa perguntou o que que achávamos de uma seguinte opinião. Eu dei a minha. Aí a pessoa, pelo WhatsApp, aí a pessoa dentro do WhatsApp me respondeu: "Não, mas olha, eu quero isso." Então eu falei: "Ótimo, se você quer isso, mas você me perguntou, eu dei a minha opinião, mas a minha opinião não é a verdade absoluta. Eu só dei a minha opinião, você não perguntou?" Então, a gente tem que estar muito preparado para isso, porque, isso também é uma forma de jogar para o outro uma responsabilidade que é tua. Isso é comportamento dentro desse perigo de viver no Foi. vitimismo. Fala, eu dei a minha opinião, mas é igual você dei minha opinião, mas você não precisa acatar, né? Assim, Eu né, dei minha opinião. você não Perguntou, você perguntou, eu respondi. Então, se eu respondi, mas não precisa ser, porque se der errado, a culpa é minha. Isso eu fui aprendendo muito na vida, tá? Isso aí a gente vai aprendendo na vida também. Então, a gente pode falar também dos sinais do vitimismo. A Sim. gente pode, para você que está acompanhando, né, pode falar sobre quais são os sinais para você estar atento, se você mora com alguém ou você é essa própria pessoa, É. né? Ou você também conhece alguém que está vivenciando isso. Quer passar, Mari? Vamos lá. Vamos lá. A gente fez uma listinha rápida Aham. aqui sobre os sinais, né? Então, vamos lá. Sensação constante de injustiça. Isso. Tudo que foi feito para você sempre não. O que foi feito para o outro sempre é melhor do que foi feito para você, né? Poxa, eu queria ter conseguido algo parecido com o que o outro conseguiu, né? Tipo assim, sabe essa sensação de injustiça? Por que que com o outro deu certo, sempre com o outro dá certo, comigo não dá certo? Eu acho que é mais ou menos isso, talvez, essa sensação de injustiça, não? É constante. É Constante. tudo, tudo. O vitimismo, por exemplo, não trago. Aí a gente.
até fala de comparação quando você traz isso, né. Mas é tudo, Mari, tudo Tudo. que você imagina, tudo. Tá tudo ruim para mim, tudo para mim, eh, eu sou o como fala? O cocô do cavalo do bandido. A minha parapsicóloga fala isso. "Nossa, eu sou o cocô do ca do você está se sentindo o cocô do Eu não cavalo do consigo ser bandido". mais, eu consigo ser a mosca que pousa no cocô do cavalo. Hoje nós estamos Ai, quinta série. aqui também. Então, assim, é a sensação constante de injustiça, tudo, Mari, tudo, tudo, tudo. Chega a ser nossa, chega a ser triste. Um outro sinal aqui, ó, dependência excessiva dos outros, É, que é essa isso. dependência excessiva eh, de tudo, mas acho que dessa questão da opinião do outro É, sobre se deu você. certo, é porque você me ajudou a escolher. Se deu Se errado. deu errado, é porque você escolheu por mim. É isso. Dificuldade de aceitar as críticas, como eu digo. Como Nossa, eu é muito disse, complicado, você porque não está cuidando de você, aí a pessoa fala assim: não, não, eu não estou cuidando, eu não consigo. é, eu até gostaria, mas eu não tenho tempo. Por quê? Porque Uhum. eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então perceba se você não consegue ter um momento para você. Não, eu até tento, mas perceba se você não, até busco. Aí a gente, enfim, quando a gente traz para o senso comum, é muito profundo, viu? É mais complexo do que a gente imagina. Uma Esse último aqui, que vai vir agora, olha, tendência a reclamar de tudo. Conheço. Muito. Conhece, né? Assim, mas tendência a reclamar de tudo. Gente, estamos num lugar maravilhoso, o dia tá ensolarado, a gente tá curtindo, mas a pessoa vai chegar pra você e vai falar assim: nossa, mas que sol quente, né? Aí tá um dia frio, gostoso, você tá comendo uma massa, uma delícia. Ai, não aguento mais esse frio. Tudo, assim, tô falando assim, de coisas boas acontecendo e a pessoa sim, vem sim, sempre com problema, assim, sempre tem que reclamar. É aquilo que eu falei, que a pessoa não consegue falar que ela tá bem, ela não consegue ser positiva. Ela tá sempre mal, sempre tem alguma coisa ruim acontecendo, sim, sabe? é isso mesmo. É justificativa constante para não agir. Eu até É isso. queria, mas É, eu até queria, mas não dá, eu penso, uau, 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 e fica ali, né, dessa maneira, fica muito claro, né, justificativas constantes para não agir. Não vai agir, vai ficar, eu acho que dá, sei lá, posso até tentar, mas olha, não sei não, não tá dando acho que não vai dar certo. certo, porque eu acho que fulano não vai deixar. Será? Não sei. E se você mudar aqui? Ai, eu não sei, É uma das coisas, né? Resistência à mudança. resistência à mudança. É aquilo que eu falei, o sapinho muda, mas você não. O sapinho vai e volta, você tá lá no fundo do poço. Eu acho que é que tem uma última que é o pessimismo frequente, que eu acho que acho que essa é a mesma coisa, a frequência em estar reclamando de tudo, né? É. Eu acho que está muito interligado assim. Esses são sinais claros. Então, se Tem você está dentro desses, pense melhor aí nas atitudes, porque provavelmente você está agindo em algum momento com. tem períodos da vida da gente que se a gente não se policiar, que é o que eu vou trazer daqui a pouquinho, a gente também começa. A gente tem Sim, que perceber, a gente fica se torna um reclamão de primeira. é aquela pessoa que chega com a nuvenzinha na cabeça, É, chega em todo reclamando lugar. em todo lugar. Claro que muitas vezes você, vamos supor, você eu vou dar um exemplo, como mulher, né, a gente que cuida da casa, a gente faz as coisas, por exemplo, moram mais pessoas conosco. Aí você chega cansada muitas vezes e tá as coisas do jeito que você saiu. Aí no caso, assim, vai reclamar da situação. Aí você vai reclamar da situação, você vai reclamar da situação, mas você também não toma a atitude de chamar para um diálogo franco, calmo e sincero sobre o que está acontecendo e delegar essas questões, né? Isso trago com muita tranquilidade, já aconteceu na minha casa, né? Porque sou eu e meu filho e meu esposo, e muitas vezes, né, a gente que organiza e chega tá ali. Então, já houve fases em que eu realmente não perdi a paciência e eu virava uma reclamona. Eu chegava, virava o tempo. Aí eu comecei a falar, não, não é essa a dinâmica para mim, não está me fazendo bem. Então eu comecei a conversar com eles, né, comecei a dialogar, e aí, mesmo eu não gostando muito, montamos um grupo no WhatsApp, e antes de eu sair, eu falo: olha, isso aqui é responsabilidade sua, isso aqui é sua, porque eu percebo que eles precisavam de um direcionamento para ficar mais leve para mim.
né. Então é uma forma antes de eu começar a reclamar, eu parti no meio que eu continuaria a reclamar e aquilo continuaria a virar um caos, eu usei a como se diz? A possibilidade da mudança. Eu fiz uma análise: "Ah, mas você não, eu não, eu sou humana, Não, sou mas eu humana eu antes de preciso eu tudo". preciso fazer um parênteses mais uma vez. Primeiro, parabéns, porque assim, isso é de uma maturidade, isso que você falou, de Não, perceber. mas para chegar na maturidade Porque aqui em casa o que eu faço, de vez em quando eu brinco assim, que eu dou uma de Rochelle, né, porque assim. Rochelle, todo mundo odeia o Chris, né. Que ela fala, a Rochelle fala pra eles, tem um episódio que ela fala assim: "Eu grito com vocês porque eu amo vocês, a mamãe grita porque ela ama", aí a menina fala assim: "Então eu posso gritar com você, mamãe, porque eu te amo?" Ela falou: "Não, eu só posso gritar porque A Rochelle é outro naipe, né, ela é demais. tem dia que parece que você precisa, nesse quesito muito, assim, né, da organização, distribuição de tarefas, muitas vezes a gente aqui eu preciso dar uma leve enlouquecida, né. Porque a gente acredita, vamos trazer isso na questão do vitimismo, né. O que que o vitimismo aqui não está, mas é uma questão que eu percebo, é que as pessoas enxerguem o sofrimento dele. Uhum. Aquele sangue correndo pelaquela alma. Não vai Não enxergar, vai. não vai. Então, assim, se você tem a consciência, fala: "Olha, está acontecendo isso, isso e isso", Pede ajuda. pede ajuda ou fala, Uhum. quando você tem a consciência, tá. Porque senão a vítima, eu vou trazer lá para a etimologia, ela acredita que em algum momento daquele algoz, que as pessoas não são isso, mas, alguém fala: "Piedade, vamos salvá-la", não vai Uhum. vir, Não vai salvar. né. Então assim, é o hoje, então, se você tem a consciência, tem o agir, tô falando nesse exemplo que eu Sim, trouxe, mas né, mas assim, eu parti, foi isso mesmo, foi no sabe, aí quando eu preciso de algo que a gente vê, eh eu deixo lá: "Olha, isso aqui é seu, tal, pá-pá-pá", e aí eles se organizam, se conectam ali com as mensagens que eu vou porque eu percebi que eu tenho que direcionar mesmo. "Ah, mas eles não sabem?". Não quis adentrar e ter tempo para talvez vem de eu acho que é criação melhor assim. é, Eu acho que, mais prático e mais rápido assim, para mim. do que se eu chegasse e visse as coisas de uma maneira que eu não concordo, não gosto, né, e ao invés de eu tomar uma atitude com relação a eles, assim, né, eu fizesse tudo de novo sozinha e aí esperasse para no dia seguinte eu pra mim chegar em alguém e reclamar: "Ai, ninguém lá em casa me É, ajuda, é, ninguém lá em você casa fica faz nada lá pra mim". é isso, é. Mas e aí, você já falou com eles? Não adianta. É aquele negócio, aquela assim, é que o vitimismo Tem. é exatamente isso. Se n o que a vítima, a pessoa que está dentro do vitimismo pensa: "Se nada depende de mim, então não adianta eu tentar". É isso mesmo. Que é o que a gente vai trazer agora, né, que a característica importante é a dificuldade da autocrítica, porque a pessoa não consegue olhar para si mesma e reconhecer sua participação nas situações. Olha, é isso. Ficou bem claro, né, acho que para mim ficou bem claro, né, então seria bem isso, a pessoa não gosta da autocrítica, porque, por exemplo, você começa: "Nossa, como você está reclamona". Hum, tá, mas vocês começam, vocês fazem blá-blá, sai aquele caos e a pessoa: "Ai, realmente eles não entendem, eles não vão me ouvir". Mas se você buscou meios, é uma forma, né. Aí a gente pode fazer a pergunta: então por que o vitimismo prende a pessoa, né. Porque quando alguém passa a viver nesse lugar, ela permanece, que algo muito delicado acontece, ela perde a percepção de que pode agir. Você lembra que você disse? Que o vitimismo visita esse lugar, Uhum. né, ela perde a percepção. Então, se nada depende de mim, também não existe motivo para eu tentar. Porque, se é a Mari que vai fazer isso, se é o fulano que decide por mim, eu só obedeço. Tadinho de mim, né, eu só obedeço, eu tô amarrado. Então, na psicologia, a gente chama de controle externo, né, locus de controle externo. Ela acredita que tudo depende das outras pessoas ou do destino, e quase nada depende dela. Por exemplo, a pessoa tem algo a fazer, a pessoa não quer tomar atitudes, ela vai ficar no mesmo lugar. Eu pego o exemplo de novo, o sapo vai sair do fundo do poço e você não vai, mas lá tem corda, é um exemplo nessa característica. Então, se você
não toma atitude e você fica nesse lugar. E ele também pode trazer alguns ganhos, que a gente fala do ganho secundário. Ele vai ganhar atenção, compaixão, desculpas e evitar responsabilidades. O ganho secundário, eu acho que é a coisa que mais atrai a pessoa a permanecer no vitimismo, É, né? Porque, vamos supor agora, vamos trazer essa questão, por exemplo, da doença. Existem pessoas que permanecem doentes. Ela pula de uma doença, isso daí, igual é aquilo que a gente falou e o que está mandando nisso é o subconsciente. Ela permanece doente, ela sai de uma doença, ela vai para outra. Não estou falando de doenças graves, assim, eu estou falando de comorbidades, assim, né? Coisas que vão acontecendo. Então, ela melhora de uma coisa, aí aparece uma outra coisa, ela aparece uma outra coisa, por quê? Porque o subconsciente dela entende que se ela melhorar, ela vai certo. perder a É, proteção e o amor, isso mesmo. Perfeito. né? E eu sei exatamente o que é isso, convivo com pessoas assim, enfim. E aí, por mais que você tente explicar isso para a pessoa, falar, olha, você não precisa disso, você pode ser amado pelo que você é, você pode ser valorizado pelo que você é, mas a pessoa não consegue enxergar, porque talvez por uma rejeição ou uma frustração, que foi o que você trouxe lá, aquilo está tão enraizado que ela é uma vítima intencional, mas não conscientemente. Ela vai ter um ganho, um benefício emocional, né? Ela fica nesse lugar. Isso é muito Muito claro. Aham, comum. E aí a gente volta para aquele meme do idoso, da pessoa idosa, né? Que, porque tá tudo muito bem. Então, às vezes, muitas pessoas idosas, às vezes, têm atitudes assim. Tem o meme, é muito engraçado, mas acontece sim, deles é, terem uma doença, ou até encontrar, a doença acaba encontrando, né? Porque o corpo está falando tanto assim, eu preciso dessa atenção, eu preciso dessa compaixão, eu preciso ser visto, né? Que acaba mesmo aparecendo coisas, É, acaba porque mesmo acontecendo coisas de fato isso para que mesmo. chame atenção para ela. Então, assim, mas isso já está enraizado, talvez, numa solidão, uma solidão que já vem acontecendo ao longo dos anos. Isso no caso da pessoa idosa, eu acredito, sabe? Então, ai, desculpa, hoje eu tô aqui destruindo o nosso cenário. Quietinho. Isso vai depender de cada caso, não é? Porque assim, cada um tem a sua questão inconsciente para chegar até aí. Não dá para responder se é pela solidão, não dá. Mas uma coisa dá para responder, é pelos ganhos secundários, da compaixão, da atenção. Aí entra muito isso, da compaixão, da atenção. Qual a forma que eu tenho de tê-los perto de mim, cuidando de mim? Não sei o histórico do Sim. idoso, mas é atenção e Porque às vezes compaixão. tem uma pessoa que foi assim a vida toda. Porque Sim. hoje a gente vê que, assim, hoje essa ilusão de que todo velhinho é bonzinho, isso já passou para mim, né? E então a gente sabe que todo mundo tem uma história de vida até chegar ali e que pessoas com N personalidades envelheceram e se tornaram idosos. Aham. Então, assim, isso não quer dizer que porque é idoso ficou bom, né? Mas a questão é, será essa pessoa já não foi assim a vida toda? E você nunca percebeu e de repente agora está dando mais sinais disso, porque talvez tá nesse contexto, talvez mais de querer chamar cada vez mais a atenção para receber Ai, esse aí esse a gente cuidado, entra no né. medo do abandono, Então várias talvez questões, isso enfatize, chegue nessa fase mais latente, assim, mas talvez a pessoa foi assim a vida a vida toda. toda. Eu vejo isso como você trouxe e eu também, quando traz isso, me visita várias questões que já visualizei, já vi, claro, que é a desculpa para não agir e evitar responsabilidades. Se eu sair desse lugar, eu tenho que assumir o rumo da minha vida. Será que eu tenho interesse em assumir o rumo da minha vida? Então, esse aí também é um lugar onde há alguns ganhos invisíveis sobre o vitimismo, né? Que a gente já disse que na psicologia é chamado de ganho secundário, que a pessoa permanece nessa posição, né? Porque ela traz algum tipo de benefício emocional, como a gente disse mesmo que inconsciente. Nós falamos no início do nosso episódio de hoje sobre a validação, Uhum. né? Há uma diferença entre sofrimento real e o vitimismo. Então, a gente pode dizer que sofrer não é ser vítima.
já passamos por momentos de sofrimento gigantescos, né? Eu já trago isso sempre, o luto na minha vida, né? Foi uma questão que me levou a um sofrimento intenso. Eh, Há situações mesmo que a vida muitas vezes é injusta. Há uma diferença de ser vítima e de passar por situações de sofrimento. É esse lugar que a gente tem que estar, atento. Por quê? Vitimismo é quando a pessoa faz morada permanente Na dor. nessa identidade e aí ela deixa de agir a seu favor. Então, assim, então vocês duas estão me falando que se eu começar, se eu sentir uma tristeza, se eu sentir uma dor, uma frustração, fui mandada embora, me divorciei, tive a perda de um filho, eu estou me vitimizando? Não, não é isso que nós estamos falando e nem é Isso esse é uma dor. julgamento. Cada um sabe a dor que tem ali. Agora, o vitimismo é quando você permanece nessa morada, mas não deixa de validar o seu sofrimento ou aquilo que você carrega consigo. Por exemplo, meu pai eu gosto, né, assim, esse exemplo me é muito profundo. Meu pai falece em 2023, eu fico no luto durante muito tempo, saía pouco. Essa tristeza, essa saudade me visita, mas eu continuo a fazer os movimentos. Mães que perderam filhos, não consigo nem chegar próximo Essa do que dor. essas mulheres sentem, ok? Mas não deixar também de validar essa dor, eu acredito que seja até muito cruel. Então, assim, é uma dor que só quem passou sabe. Mas essas mulheres seguem mesmo com essa dor. Então, dizer que essas mulheres são vítimas disso, não. Elas seguem com essa dor. Então, a gente aqui deixa muito claro que a gente entende e traz que vitimismo é não sentir dor. Não, você sente dor, você sente perdas. Tem gente que vive, instala permanente nessa identidade e deixa de agir. Então, isso é muito importante a gente trazer aqui nesse nosso episódio. A gente não está tirando a validade do sofrimento de ninguém, mas muitas pessoas fazem desse lugar uma morada, aí que se torna vítima da própria dor, né? Então, sentir dor é humano, e se definir apenas por ela que pode ser algo aprisionador, ou seja, eu vivo essa dor, eu vivo isso, minha vida é isso. Então você está prisioneiro da própria dor, né. Eu acho que, independente, igual você falou, a gente tem que viver. Eu acho que é importante que quando você tem uma grande perda, como você citou aí, da perda do seu pai, né, de mães que Perdas, perdem né, filhos, quando você tem uma grande perda, eu acho que você precisa viver intensamente essa perda, sabe? Porque você sentiu, se dá o momento de ter todos esses sentimentos, né? Para você conseguir sair em algum momento. Porque eu acho que não sai, né? Mas eu acho que, como você falou, continuar apesar de. O problema é que algumas pessoas, elas não conseguem também viver com intensidade esse momento, elas meio que reprimem isso. Então, talvez isso leve um processo ainda mais longo para frente. E aí vai ficando nesse lugar de estar fazendo essa morada é, dentro é dessa. compreender esse lugar também, esse tempo, o seu tempo não é igual ao meu, que não é igual ao seu, e também estar muito atento àquilo que as pessoas chegam até você, o que você recebe sobre, eh, avaliações sobre a sua dor, cada um sabe a sua. Se você permanece que está vivendo disso o seu fator de vida, aí é hora de rever, que é o que a gente vai ver agora, que é como sair do vitimismo, né. O caminho começa com algo simples, mas ele é muito difícil, é assumir a responsabilidade. Vamos lá, É Mari, muito você difícil, pode. né? A gente também colocou aqui mais uns passos importantes, né? Então, assim, a primeira das coisas aqui é reconhecer a sua própria participação nas situações. Então, assim, com exceção, igual você falou aqui, de dores muito profundas, né? Então, muito provavelmente, é muito difícil você reconhecer a sua parte dentro de um luto, porque o luto ocorreu, assim, você perdeu, teve uma perda. Então, aí é uma outra questão. Mas, por exemplo, como a gente estava falando de uma outra questão que é um relacionamento ruim. Tá num relacionamento ruim?
Então vamos lá, vamos reconhecer a sua participação dentro desse relacionamento. É só a outra pessoa que é ruim para você, mas como você também é dentro desse relacionamento, pra Ou gente como você faz para sair dele. também, É mais isso. né? Reconhecer assim que você tem uma participação dentro do relacionamento e você tem uma participação nessa tomada de decisão e sair É desse isso. relacionamento, É, né? isso Você mesmo. não depende que o outro decida por você se está na hora de acabar ou não. Isso mesmo. Aí então, dentro dos relacionamentos, a gente sabe aquilo que você falou, tem situações e situações, mas quando é possível, ele chega essas Uhum, possibilidades, aí é a hora de você reconhecer a própria participação nessas situações, né? né? É importante aceitar que todo mundo enfrenta dificuldades. Então, assim, não é só comigo que acontece uma coisa Isso, ruim. Acontece com todo mundo, isso né? mesmo. Então, se todo mundo ficar preso só no que acontece de ruim, aonde vão parar as coisas boas do mundo, Aham, isso mesmo, perfeito. né? Parar de alimentar rancor. Esse é um dos mais que as pessoas mais fazem, né? E é porque, assim, existem pessoas que culpam outras pessoas por uma vida inteira de É, sofrimento, é. né? Será se essa pessoa e às vezes a pessoa que é culpada, que a outra diz que é culpada por essa infelicidade toda, às vezes a pessoa nem sabe que é culpada. Eu acho que às vezes a pessoa nem imagina. Existem casos que a outra pessoa nem imagina que tem Não, não imagina. Não, com esse sofrimento é todo, verdade. né? Tá bom, mas mesmo que a outra pessoa tenha te feito mal, e aí a pessoa sabe que te fez mal, enfim, você se colocar o tempo todo nesse lugar de vítima, tá fazendo mal para você ou para ela? É isso. Né? Então, você alimentar essa raiva, esse rancor do outro que te fez mal, eu não sei se não faz para mim hoje. Eu já senti muita raiva de algumas pessoas. Existem pessoas que me fizeram mal, mal de verdade, sabe? Mas é incrível, assim como hoje, quando eu paro e penso, eu não sinto absolutamente nada. Não é que É, eu sinto assim nem uma empatia, nem, enfim, eu não sinto nada. E eu sou muito feliz com isso, de não sentir nada, nada, nenhum tipo de sentimento. Porque quando eu fico alimentando isso, esse rancor, porque fulano me fez mal e por isso eu sou triste, e fulano me fez mal e por isso minha vida não seguiu por esse caminho, seguiu por um outro caminho, eh, o mal tá comigo, não tá com ela. é isso mesmo. Ela tá seguindo a vida dela, Rancor é seu. né? O rancor é seu. A Então, raiva, o rancor é um veneno que se bebe sozinho, né? Essa frase tão famosa. adorei, repete. Aquela frase famosa, eles falam a raiva, né? A vingança, perdão. A vingança é um veneno que se toma sozinho. O rancor e a raiva também, às vezes, a pessoa nem sabe. Não sabe, exatamente. Um outro ponto é desenvolver a autocrítica, que a gente Isso. colocou. Eu acho que está muito. Eu acho que até correlaciona com essa questão de não alimentar esse rancor. Desenvolver essa autocrítica, tipo assim, qual foi a minha. Né, eu acho que eles todos vão entrando assim, meio se emaranhando, né? Essa autocrítica de falar assim, como é que eu estava nesse lugar onde essa pessoa me fez mal? Como que foi a minha participação nisso? E qual, né? O que eu poderia ter feito de diferente? Sabe? Ou o que eu poderia estar fazendo de diferente agora? É isso. Né? Deixa eu ver, aprender com as falhas, né? Isso é, e cultivar pensamentos construtivos. Que é isso? O que que eu, dessa autocrítica, dessa autoavaliação, o que que eu fiz lá atrás e o que que eu estou fazendo agora, né? Então, esse pensamento construtivo, falar assim, o que que eu posso fazer para sair disso, para melhorar nesse sentido, né? Onde eu posso encontrar meios de me realizar, já que como todo ambiente me oprime, né? Como que eu posso encontrar meios? Então, assim, esses pensamentos mais construtivos, sempre na intenção de sair desse lugar. É isso mesmo, perfeito. É cultivar pensamentos mais construtivos. Como posso? O que farei? O que posso fazer? Né? Bem isso mesmo, perfeito, perfeito. E a gente traz também que a gente fala, nossa, então é minha culpa. Não, responsabilidade não é culpa. Responsabilidade significa você recuperar o poder de agir. É isso que ter responsabilidade sobre as situações. Então é só recuperar o poder de agir.
Tem uma linha da filosofia que é o estoicismo, que eu Ah, gosto nossa, muito. gosto bastante. Aham. E tenho até lido algumas coisas assim. Eu gostaria até de me aprofundar mais, mas tudo que eu tenho lido ultimamente não tem me dado muito tempo para isso. Mas é uma premissa importante é que existem coisas que dependem de nós e tem coisas que a gente tem que ter isso muito claro, que existem coisas que dependem de nós e tem coisas que não dependem de nós. E a gente não pode querer que essas coisas que não dependem de nós ter controle sobre as coisas que não dependem de nós, né? Mas aquilo que depende de mim pega o controle, sabe? Agarra o controle na sua mão e fala assim: olha, eu vou fazer assim ou eu vou fazer assado, porque o que tem a ver com a sua vida depende de você. O que tem a ver com a vida do outro, com o ambiente, com a sociedade, isso não tem a ver com você e isso não está sob seu controle, mas a sua vida está sob seu controle. Então, tome as rédeas, né? Assim. Até tomei a liberdade, interessante, como a gente está bem sintonizado. Estoicismo é uma filosofia prática da Grécia antiga, século III a.C., que ensina a viver em harmonia com a natureza, cultivando a virtude, a razão e a resiliência. Seu pilar central é a dicotomia do controle, focar no que podemos controlar, nossos pensamentos e ações, e acertar com serenidade o que não podemos, que são os eventos externos e destino. E essa própria forma, né, essa, essa abordagem dentro da filosofia, até achei interessante um material que eu estava vendo outro dia, que é do filósofo Sêneca, que ele fala assim: manterei constante vigilância sobre mim mesmo e muito proveitosamente submeterei, ou seja, vou me submeter a cada dia a uma revisão. Essa frase, o que que acontece? Ela nos leva a pensar que o que a gente faz com a gente mesmo é vigiar a gente mesmo, analisar se as nossas escolhas são por nós mesmos, ou para se vingar de alguém, ou para agradar o outro, escolhendo algumas coisas em função do outro, e a cada dia a gente deve fazer essa revisão sobre nós mesmos, não é? Aí que a gente fala, manterei constante vigilância sobre mim mesmo e muito proveitosamente submeterei a cada dia a uma revisão. O exercício. Você tem o seu dia, chega à noite, faz uma revisão de como foi o seu dia, com palavras, seus pensamentos, se você agiu, se você omitiu, se você atacou, se você se vitimizou. É uma avaliação que é, é pedida, é sugerida, perdão, nessas reflexões que se tem. Porque a gente volta, tem pessoas que é tão negativa e agressiva que ela pesa o ambiente, né? Então, assim, tem pessoas que começam a ter desconfiança de tantas pessoas que ela não consegue mais se relacionar com ninguém. Às vezes nós criticamos tanto os outros e não olhamos para nós mesmos. Esse é um lugar de vitimismo. A gente fala que tudo que acontece de ruim é o outro, entende? Então, assim, é a capacidade de ter de olhar para si mesmo e aí tomar a responsabilidade de sair desse lugar. Isso, igual você falou, dessa questão de fazer uma autoanálise, né? E dentro dessa filosofia, de pensar assim, olha, eu fiz a minha parte, né? Estou fazendo o melhor, o meu melhor mesmo. De fato, eu estou realizando o meu melhor. Mas o que o outro vai fazer com o que eu estou fazendo não é, eu não tenho controle sobre isso. Então, assim, eu não posso me prender à opinião do outro ou me prender àquilo que o outro deseja exatamente, né? Então, assim, em todas as coisas que a gente vai fazer, a gente analisar isso, né? Isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo por mim, eu estou fazendo pelo outro, estou fazendo para que as outras pessoas me vejam de uma maneira diferente, sabe? E eu acho que isso cai nessa questão do vitimismo. Deixa eu tentar linkar as coisas assim. Por exemplo, quando a pessoa se coloca nessa questão da pessoa doente, por exemplo, né? Ou da pessoa que está vivendo uma situação muito complicada, ela fica querendo que a opinião do outro sobre ela vive a partir da opinião do outro sobre ela, que o outro tem que pensar que ela é uma coitada, assim, que ela precisa de ajuda, que ela precisa de cuidado, que ela precisa de atenção, né? Mas quando você toma essa responsabilidade, fala assim, não, a minha vida é minha, na minha vida o que eu posso controlar, eu vou controlar, eu não me preocupo mais com esse ambiente externo,
com a opinião das outras pessoas. Porque a opinião das outras pessoas eu não posso controlar, a meu respeito. Mas quando a pessoa está nesse lugar de vitimismo, ela quer controlar, eu acho que de alguma maneira, o sentimento e a atenção que a outra pessoa vai oferecer para Para ela. com ela. É isso mesmo. Então, esse é o convite nosso hoje. É. É que você, ó céus, ó vida, lembra da hiena, daquele desenho da hiena, ó céus, ó vida? É um desenho que tem, e ele ficava, ó céus, ó vida, estava tudo dando certo. E ela pergunta, por que isso aconteceu comigo? Então, o que eu posso fazer com isso que está acontecendo comigo agora? Ah, não é uma coisa tão rápida, mas ela pode acontecer sim. Então, Eu quando a acho pessoa. Oh, perdão. Não, pode continuar, mas assim, a ideia é fazer assim, você falou assim, o que eu posso fazer com isso agora, né? E pensar assim, o que eu faço do que a vida fez de mim, né? Sabe? O que que eu vou fazer? Quando alguém fala assim, aquela história do, me dê um limão e eu farei Faça uma uma limonada. limonada, né? É isso, o que que eu vou fazer do que a vida fez de mim? Então, eu passei por uma situação ruim, eu fui vítima numa questão, e às vezes a pessoa é mesmo vítima, mas, tá, eu fui vítima, mas eu não preciso ser a vítima para sempre, né? Então, o que eu vou fazer com essa situação ruim que me aconteceu? Então, o que que eu vou fazer com o que a vida fez de mim? E eu acho para talvez é uma pergunta de reflexão, sabe? O que que eu vou fazer? Porque já me aconteceu algo ruim. Me aconteceu algo ruim, então como é que eu faço para sair disso? Sabe? Eu acho que talvez se perguntar, o que que eu vou fazer com o que a vida fez de mim? Eu já estou nesse lugar, eu já passei por essa dor, então eu já tive uma modificação, já houve uma modificação na minha personalidade, porque eu sofri uma grande dor, uma grande perda, enfim. Então, o que que eu vou fazer agora com o que a vida fez de mim? É isso mesmo. Essa Né? pergunta é muito pertinente e pego carona com ela, né? O que eu posso fazer com isso agora? Porque se nós não sairmos de um lugar de vítima, a gente tem tendência a virar opressor e fazer novas vítimas com o nosso vitimismo. Porque você não vai deixar as pessoas seguirem o caminho dela, você também vai aprisioná-las no seu vitimismo. Sim. Então, a partir do momento que você escolhe sair do vitimismo, você não cai na armadilha dele. Todos nós, muitas vezes, pode ter passado por isso. E essa escolha começa sempre com um pequeno passo, que é olhar para dentro, é olhar para si. Eu acho que é isso. A gente tem que fazer essa autoanálise. A gente falou aqui sobre muitas percepções de como você perceber se está no vitimismo, né? Uhum. Os fatores, o que leva, como sair. Então, eu acho que foi um bate-papo muito interessante, né? Muito bacana. Eu acho que qualquer pessoa que esteja convivendo com alguém nesse papel de vítima ou que esteja nesse lugar encontrou aqui algum tipo de orientação e conforto, e é isso que a gente está buscando sempre aqui nas nossas conversas, nos nossos bate-papos. Isso. Então, eu vou pedir mais uma vez para você que nos acompanhou até aqui, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem ter interesse por esse tema, para se inscrever no nosso canal, curtir aqui esse vídeo, né? E agradecer por ter ficado com a gente até o fim, né? Porque isso, eu acho que o seu bem mais precioso é o seu tempo. Se você perder um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente se sente muito lisonjeada, né? E vou pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, conhecer o nosso trabalho individualmente, né? Vai estar aparecendo para você aqui o endereço das nossas redes. A Cleo está hoje aqui meio gripadinha, mas porque fala para as pessoas quantos pacientes por semana, em média? Muitos, De né? 6 a 7 por dia. Por dia. É. Então, assim, é um trabalho muito incrível. Tudo que a gente faz com muito amor, né? Então, para as pessoas também verem esse outro nosso outro lado. Mas eu até peço licença, eu estou hoje assim, porque eh, nós moramos em Mogi das Cruzes, é uma cidade maravilhosa, mas alguém indevidamente colocou fogo. Foi limpar o terreno lá, não sei, porque onde eu moro tem bastante terrenos grandes, foi limpar e colocou fogo. Que é uma maravilha, né? Então, eu estou assim por quê? Por um comportamento inadequado de outra pessoa. Mas me mediquei, mas atendi, descansei, estou aqui, Não foi né? vítima da situação. Fui lá e fiz diferente. Poderia falar assim: não vou gravar hoje, não vou fazer isso, porque alguém colocou isso e agora eu tô doente. Claro, Mas se eu não. não estivesse bem mesmo, aí eu ia, mas assim, vamos lá, é sobre isso, eu escolhi estar aqui, é isso. Então, olha, gente, a gente agradece mais uma vez você estar conosco. De 15 em 15 dias, né, Mari? A gente faz esses conteúdos, a gente prepara para você, né? A gente tem
faz o corte, o episódio Rafa, né, que está conosco aqui. Qualquer dia ele vem aqui falar um oi pra gente. Então, assim, a gente segue cuidando bastante, com muito carinho desse nosso projeto. Então, você colabora conosco. A partir do momento que você compartilha, esse presente é para você e para os outros. Então, um grande abraço. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.